E aí galera, tudo bem? Eu aproveitei para fazer logo dois vídeos, né? Eu falei um pouco de futebol, agora eu vou falar um pouco de UFC, porque ontem a gente teve o UFC Fight Night, né? O Sarukian contra o Dan Hooker, e eu vou dar uma pincelada só sobre as duas lutas principais, né? Eu digo as duas lutas, o Main Event e o Co-Main Event, porque são lutas que mexem com o topo das ambas as categorias, né? Vou falar primeiro de Ian Gary contra o Belal Muhammad, que para mim o Ian Gary ganhou uma larga vantagem realmente. Não foi quedado, que talvez fosse a maior preocupação do Gary. A maior arma do Belal Muhammad é a queda, e ele foi bem, e me surpreendeu também. Mesmo o Gary tendo uma faixa preta de judô, me surpreendeu, porque o Belal Muhammad um pouco menor, o Gary um pouco maior, isso facilita a queda, né? Você pegar um adversário maior, você tem aquele controle nas pernas, o adversário tem as pernas mais longas, você tem até uma facilidade para derrubar. E não foi o caso, né? O Belal Muhammad, que é um wrestler de alto nível, não conseguiu derrubar o Ian Gary, e o Ian Gary fez uma excelente defesa na grade, né? O Belal Muhammad encaixou na perna dele ali já no primeiro round. O Ian Gary já vinha impondo um ritmo, essa movimentação dele é muito boa, evita muita queda. Eu vi isso na primeira luta entre o Jack Della Maddalena contra o Belal Muhammad. O Jack se movimentando bastante, evitou muita queda com essa movimentação. Creio que seja uma das armas para evitar ser derrubado por esses wrestlers aí. Diferente do que ele fez, o GDM fez na luta contra o Makhachev, né? Ficou muito parado e facilitou a queda. Já o Gary nessa, movimentando bastante, dando aqueles socos, aqueles diretos, aqueles jabs. O Belal Muhammad até que lutou bem em pé, acertou algumas vezes o Ian Gary, mas não foi o suficiente. O Gary usou muito bem a distância, ele tem mais de 1,90 m, o Belal um pouco menor. E foi isso os três rounds, né? O Ian Gary controlando a distância, movimentando bastante. O Belal Muhammad tentou o strike, ele disse que ia tentar, ele tentou. Ele tentava sempre uma mão por cima da mão do Ian Gary. E ele tem uma boa esquiva, o irlandês, uma boa esquiva realmente, porque muitas vezes o soco do Belal Muhammad passava muito perto, mas não atingia ele. Incrível. Eu fiquei até apreensivo, achando que em algum momento aquela mão ia encaixar, mas não encaixou. Ele defendeu muito bem as quedas, ampliava muito as pernas quando estava encostado na grade e evitava ser quedado. Conseguia fazer inversão no clinch, né? Botava o Belal Muhammad contra a grade e saía dando soco. E controlou para mim, ganhou os três rounds. Não é fácil lutar contra o Belal Muhammad, não foi fácil, porque o Belal Muhammad tem um ritmo também, impõe um ritmo, mas o Gary ganhou os três rounds. Teve um juiz até que deu um dos rounds para o Belal Muhammad, que se eu não me engano foi o segundo, mas eu apontei 3-0 para o Ian Gary. A questão é, ele fez um excelente discurso quando ganhou, né, uma entrevista no octógono. Ele desafiou o Makhachev, ele desafiou de uma forma até imponente, direta. Creio que também seja a pior combinação para o Islam nessa categoria, até porque o Gary é muito alto, apresentou uma boa defesa de quedas e também tem um controle de distância muito bom, que isso é difícil para um wrestler, né? Encontrar as pernas de quem sabe manter distância. Não sei se será ele o próximo desafiante. Talvez o UFC queira colocar um striker, talvez Morales ou o Prats na frente, mas para mim o Gary seria a primeira opção para enfrentar o Makhachev nessa categoria. Eu acredito que o maior empecilho pode ser o Topuria, porque talvez o UFC queira fazer a super luta e não queira perder, a super luta, porque se o Islam perde para o Ian Gary, o cinturão, já foi a super luta. E é um cenário um pouco parecido com a próxima luta, né? Com a categoria da próxima luta, porque Arman Tsarukyan dominou o Dan Hooker, o Arman amplo favorito, mostrou favoritismo. O Dan Hooker é um cara duro, mas
foi uma presa fácil, mas não por ele ser ruim, mas pelo o Armand Sarukian ser muito bom, muito bom. O Dan Hooker tentou encaixar a guilhotina 2 vezes, mas não tem jeito. O Armand fez até uma bela reversão lá. E é isso, cara. O cara é top da categoria. Pra mim, merecia, esportivamente merecia lutar contra o Topuria. Desafiou ele também lá em cima no octógono. Fez um belo desafio. E esportivamente, creio que ele mereça ser o próximo desafiante ao cinturão, né? Porque ele já fez, ele frustrou o UFC contra o Makhachev, deixou a luta poucas horas antes, né? E o UFC deu uma pequena penalização nele, que foi fazer essa luta. Ele já era o top 1 quando enfrentou o Chaves e já é o principal desafiante, talvez o pior encaixe para o Topuria. Então, por isso que eu disse que os dois cenários, tanto do Gary quanto do Arman, quanto do Makhachev e do Topuria, são parecidos, porque eles têm dois desafiantes muito fortes, o Arman e o Ian Gary, e são encaixes ruins para os dois, né? Eu creio que o Arman seja o pior encaixe para o Topuria e o Ian Gary seja o pior encaixe para o Islam. Eu acredito que tem que ter um encontro muito grande de astros para essas duas lutas acontecerem, mas é as lutas que eu gostaria de ver hoje. Hoje eu gostaria de ver essas duas lutas, talvez mais do que Islam e Topuria. Eu gostaria de ver o Topuria sendo desafiado, colocado contra o Tsarukyan, e o Islam sendo colocado contra o Ian Gary. Só dando um ponto final aqui no vídeo, Ian Gary dominou o Belal Muhammad, fez uma excelente luta. Não é fácil ganhar do Belal Muhammad, por mais que ele seja chato, por mais que ele fosse menor que o Ian Gary, não é fácil. Ian Gary ganha mais uma, se coloca entre top 2, creio que seja top 2, já que o Della Maddalena é o primeiro do ranking, e o Tsarukyan mostrando mais uma vez que ele é o alto nível na categoria e que ele merece a chance contra o Topuria. Valeu por assistir, galera. Esse foi um pequeno vídeo sobre o UFC Fight Night de ontem. Eu pretendo falar mais de UFC, mais de futebol, são as minhas duas paixões, além de outros esportes, mas o que eu adoro comentar é sobre esses dois, né? Obrigado por assistir e até a próxima.